Existem jogos que a gente termina. E existem jogos que criam momentos impossíveis de esquecer. O PlayStation 2 não marcou uma geração apenas pelos números, mas pelas cenas, batalhas e histórias que ficaram gravadas na memória de quem viveu essa era. Nesse vídeo a gente vai revisitar os momentos mais épicos de toda a história dos jogos de PlayStation 2. Momentos épicos e inesquecíveis da história do console. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez os momentos históricos da história dos jogos do PlayStation 2. Se você viveu a era do PlayStation 2, provavelmente lembra exatamente onde estava quando viu essas cenas pela primeira vez. Pessoal, no momento da publicação desse vídeo, o nosso canal ainda é novo, muito jovem, temos poucos vídeos. E um canal retrô como esse é fundamental o apoio de vocês através da inscrição, do like, comentário, e também é importantíssimo que você considere se tornar um membro do canal. Já estamos oferecendo diversos benefícios aos membros, e em breve vídeos exclusivos e acesso antecipado às nossas grandes produções aqui do canal, como a retrospectiva histórica de Final Fight. Então, se tornando membro, você ajuda a manter esse sonho vivo. Conto com o apoio de vocês. Agora, o momento histórico a seguir, ou os momentos, né? Deixa eu falar pra vocês, na verdade a ideia era trazer apenas um momento de um jogo, mas é impossível. Falar de Devil May Cry 3, por exemplo, e falar desse jogo a seguir e trazer apenas um momento, não dá. O momento ou os momentos são pesados de um jogo ou dos jogos que são incríveis, memoráveis, pesadíssimos. O que eu posso falar de um jogo, de uma franquia que marcou a minha vida, não só a minha vida pessoal, como a minha vida profissional aqui no YouTube? Exatamente, estamos falando de God of War. São momentos importantes, momentos épicos como o jogo. O primeiro deles, já logo de cara, a batalha contra a Hydra. Eu sou obcecado por chefes gigantescos. A gente gosta dos gráficos bonitos, lindos, maravilhosos, dos chefes imponentes na tela, gigantes, bem detalhados. E o PlayStation 2 foi um console que impressionou nesse sentido, né, galera? E logo no início do jogo, essa batalha contra a Hydra já deixava isso claro. O Kratos não enfrentava apenas inimigos, ele enfrentava monstros gigantescos em cenários que pareciam impossíveis para a época. E essa luta com certeza foi um choque visual e técnico. Um momento que muitos jogadores perceberam o real poder do PlayStation 2. Só que assim, o verdadeiro impacto no God of War 1 veio com certeza com o desfecho do jogo. Bom, a história é incrível, né? A gente aprendeu muito mais sobre mitologia grega, as reviravoltas, as idas e vindas. E a derrota do Ares não foi só o fim de um vilão realmente malvado. Foi a transformação do Kratos, galera, que assumiu o trono como o novo deus da guerra. Simplesmente isso. Então o game entregou um final poderoso, marcante, algo raro em jogos de ação daquela época. Throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war.
E falando em chefes gigantes, em aspectos técnicos impressionantes, para o console e para a época, o God of War 2 elevou tudo a outro patamar logo nos primeiros minutos. A batalha contra o Colosso de Rhodes é uma demonstração clara de força, escala e ambição. O Kratos, dessa vez já como um deus, enfrentando essa ameaça literalmente colossal, deixou claro pra gente que o God of War 2 seria uma grande sequência. E no Brasil ele ficou conhecido como o cara da moeda de R$1, né? Da nota de R$1, no caso. E assim, só pra fechar o God of War 2, além da batalha épica contra os Zeus, e hoje em dia eu fico pensando, meu Deus, quando eu vi esse final, como é que eu pude esperar alguns anos controlando a minha ansiedade com relação ao que tava por vir? A subida do Monte Olimpo depois da batalha contra os Zeus, meu Deus do céu. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! Que gancho pro terceiro jogo. Pai do céu, eu não sei, talvez se fosse hoje, a galera interpreta tantas coisas de formas distorcidas que eu acho que muitos poderiam dizer, entregou o jogo incompleto, vai chegar uma DLC só pra tirar dinheiro do nosso bolso. É verdade que God of War não tem essa fama, a Santa Mônica, mas como eu falei, tá tudo tão distorcido hoje em dia, que parece que os desenvolvedores também ficam com medo de ousar, de fazer algo diferente. E esse final foi muito corajoso, épico, marcante, e a gente ficou esperando algo que viria só com a próxima geração, o PlayStation 3. Que cena, meus amigos, que final. Agora, os dois jogos a seguir não são momentos exatamente dentro dos jogos, mas são momentos marcantes e históricos para o jogador. Exemplo, quando a gente se deparou com o elenco gigantesco de personagens em Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. O que falar desse jogo? Simplesmente histórico. O Budokai Tenkaichi 3 é o lado popular, explosivo, é o coletivo da memória do PlayStation 2. Pela primeira vez parecia que todo o universo de Dragon Ball tava ali. Dezenas de personagens, transformações, fusões. Não era apenas um jogo de luta da franquia Dragon Ball, era uma celebração da obra. As batalhas aéreas deram identidade e todo o charme ao jogo. Lutar voando, cruzar mapas enormes em alta velocidade, trocar golpes no ar, trouxe uma sensação de liberdade que poucos jogos de luta haviam conseguido até então. Era um Dragon Ball como a gente sempre imaginou. O modo história foi outro grande acerto.
ele permitiu que os fãs revivessem momentos icônicos do anime. Cada luta era um reencontro com as cenas. E galera, talvez o maior legado do Budokai Tenkaichi 3, para vocês terem uma noção, né? A gente tá vivendo outros tempos agora. É uma outra cultura, com a internet, com o mundo online. Esse jogo reuniu amigos. Controle passando de mão em mão, aquela alegria toda e disputas intermináveis no sofá de casa, no chão, no quarto, enfim, no local onde você tinha disponível para jogar videogame. Sem sombra de dúvida, esse jogo aqui foi um fenômeno. O próximo jogo segue essa mesma linha que eu falei pra vocês. Próximo jogo ou os próximos jogos? Bom, eu resolvi abrir mais uma exceção, assim como eu fiz com o God of War 1 e 2, e colocar o Need for Speed Underground 2 e o Most Wanted. O Underground 2 apresenta algo inédito para a série, uma cidade aberta, explorável e viu livremente, descobrir eventos, oficinas, desafios, fez o jogador sentir que ele não estava, entre aspas, apenas competindo, mas vivendo aquele universo. Pô, a personalização dos carros transformou o jogo. Não era só sobre ser o mais rápido, mas sobre ter o carro mais estiloso. Neon, body kits, rodas, som automotivo. O Underground 2 capturou, como poucos, esse espírito da cultura automotiva dos anos 2000. As corridas noturnas, as ruas molhadas refletindo as luzes, a trilha sonora. Era impossível dissociar o jogo da música, assim como é, por exemplo, em Tony Hawk. E com certeza outro momento memorável, galera, foi a sensação de progressão no jogo. Começar do zero, pouco a pouco, dominar a cidade, desbloquear novas áreas e desafios. A sensação de liberdade também é incrível nesse jogo. E o Most Wanted, as perseguições policiais intensas. E convenhamos, as melhores da franquia. O mapa aberto memorável de Rockport, as corridas ilegais, a história simples, mas envolvente. E para muitos fãs, esse jogo aqui, ele representa o equilíbrio ideal entre o arcade, desafio e estilo. Que época maravilhosa. Eu confesso para vocês que, infelizmente para mim, hoje em dia, eu não joguei todos os últimos grandes lançamentos da franquia Need for Speed como eu fazia antigamente, desde a época do surgimento dela lá no PlayStation 1. Só para ser mais exato, a franquia estreou no 3DO, mas ela se popularizou de verdade no PS1. Mas esses jogos com certeza estão guardados no coração, estão guardados na memória. Agora, esse momento nos jogos do PlayStation 2, ele ressoa até hoje, mais de 20 anos depois. Nascia no PlayStation 2, em Devil May Cry 3, a rivalidade Dante vs Vergil. Foolishness, Dante. Com certeza, a relação entre Dante e Vergil elevou o nível da narrativa nos jogos de ação no console. Até porque o Vergil, ele não é um mero antagonista, um mero vilão. Ele é o espelho distorcido do Dante. E o Dante, cheio de carisma, cheio de estilo, cheio de bom humor. É engraçado, tudo bem, eles são gêmeos. Mas é curioso como o Vergil consegue bater de frente com o Dante em todos os sentidos. Ao mesmo tempo que ele é um contraste do Dante, né? Por conta da disciplina, da frieza, dessa busca obsessiva por poder. Give me power! E o confronto entre os dois em Devil May Cry 3 é simplesmente memorável, galera.
É só falar em Devil May Cry que você vai lembrar de Dante vs Vergil. E é algo incrível porque esse jogo marcou a redenção da Capcom por conta do Devil May Cry 2, né? Da péssima recepção do jogo. Ó, eu não vou entrar nem no mérito se Devil May Cry 2 é bom ou ruim aqui nesse vídeo, tá? Mas fato é que o Itsuno, às pressas, só assinou o seu nome ali no Devil May Cry 2 e no Devil May Cry 3 o cara mostrou do que era capaz. Pô, a complexidade do gameplay de Devil May Cry dentro do estilo hack and slash e da diversão que ele proporciona é digno de Oscar. O Itsuno, que passou a comandar a franquia, dirigiu o Devil May Cry 4, o Devil May Cry 5, a gente achou que ele iria dirigir o Devil May Cry 6 também, quando ele chegasse, se é que um dia ele vai chegar agora. Mas o malandro falou que precisava fazer o Dragon's Dogma 2, fez e vazou da Capcom. A gente espera que o Kamiya tome conta da franquia agora com a volta dele pra Capcom. Ele demonstrou interesse, tomara, amém. Logo nos primeiros minutos, o Devil May Cry 3 entrega uma das cutscenes mais icônicas da geração, não tem jeito. O Dante ele é apresentado não como aquele herói tradicional, mas como uma espécie de anti-herói estiloso, provocador e aquele cara quase que indestrutível. A cena da invasão do escritório com ele levando tiros, sendo atravessado por foices e ainda fazendo piada. Mostrou que o PS2 podia entregar direção cinematográfica de alto nível. Olha, eu poderia continuar falando aqui por vários minutos com relação a esse jogo, com os diversos momentos marcantes que tem nele. Mas com certeza essa cutscene inicial e a introdução Dante vs Vergil entra para nossa lista como momentos marcantes da história dos jogos desse console tão amado PlayStation 2. Agora vamos para um jogo ousado e visionário. Eu também quero colocar dois jogos dessa franquia aqui: Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3. O 2 foi um dos jogos mais ousados da história do PlayStation 2 e talvez da indústria como um todo. E um momento marcante foi quando esse jogo decidiu romper a quarta parede. Esse game decidiu conversar diretamente com o jogador. A quebra da quarta parede não era um truque isolado, mas parte da própria narrativa. Mensagens confusas, ordens contraditórias e questionamentos sobre controle, informação, fizeram o jogador duvidar não só do jogo, mas da própria experiência. E para muitos jogadores da época aquilo foi desconcertante, provocador, inesquecível. Agora, com o Metal Gear Solid 3, ao invés da tecnologia e de toda essa paranoia, o foco era a sobrevivência. A selva se tornou inimiga e aliada ao mesmo tempo. Comer, curar ferimentos, se camuflar e usar o ambiente virou parte essencial do gameplay. Agora vamos falar a verdade, galera. Nós tivemos grandes momentos dentro desse jogo com os chefes, as batalhas contra os chefes de Metal Gear Solid 3. O The End em especial, né? Mostrou que uma batalha podia ser lenta, estratégica e até psicológica. Um duelo de paciência, silêncio, observação, algo completamente fora dos padrões de jogos da época. Coisa do mestre Kojima, né? Com relação a esse ponto, não há dúvida. O japonês é ousado e ponto final. Vida longa ao Sr. Kojima. Bom, se God of War mostrou a escala do PlayStation 2, Resident Evil 4 então mostrou a revolução.
Olha, eu não sei se essa lista tá parecendo meio óbvia pra vocês, mas é aquilo, grandes jogos, grandes momentos. Então é óbvio que grandes jogos como God of War e Resident Evil 4 iriam aparecer, mas quais são esses momentos? O momento da chegada do Leon à vila é um dos momentos mais lembrados da história do console, galera. Tanto é que no marketing do Resident Evil 4 Remake, os caras fizeram questão de mostrar o Leon chegando na vila. E não só porque é o início do jogo, não, tá? É porque é um momento marcante. O silêncio, os olhares estranhos, a sensação de que algo tá errado. De repente, o jogador não tá mais explorando corredores fechados. Ele tá tentando sobreviver em um espaço aberto cercado por inimigos por todos os lados. Já no confronto contra os primeiros ganados, a gente imediatamente percebeu que a dinâmica tinha mudado. Isso porque eles não são zumbis lentos. Os ganados são agressivos e coordenados. E quando a motosserra do Dr. Salvador ecoa pela vila, é quase poético. Chainsaw. Shit. Te voy a matar. Son of a... O jogo deixa claro que correr, improvisar e pensar rápido agora faz parte da experiência. Um outro ponto que a gente precisa destacar aqui também, apesar de ser polêmico, de dividir opiniões, é a escolta da Ashley. Convenhamos que proteger alguém em meio ao caos aumentou a tensão e reforçou a sensação de responsabilidade, algo pouco explorado nos jogos de ação da época. Então, não é só irritação e frustração. Agora, claro, galera, nada em Resident Evil 4 foi tão impactante quanto a mudança de câmera e gameplay. E é fato que a câmera sobre o ombro redefiniu o gênero de jogos de ação em terceira pessoa. Todo mundo sabe disso, não foi uma mera inovação. A partir daí, a indústria seguiu um novo padrão, copiado e refinado, é verdade, por vários jogos nos anos seguintes. E assim, galera, Resident Evil 4 é tão icônico, é tão marcante, tão maravilhoso, em pensar que na época, eu lembro, muitos jogadores discutiam que Resident Evil 4 não era na verdade Resident Evil, que Resident Evil deveria seguir o padrão de câmera fixa, como foi no Resident Evil 1, 2 e 3, que zumbi raiz mesmo não é como um ganado. Então assim, hoje em dia eu acho que com a chegada dos remakes, essa discussão meio que acabou, né? A galera percebe que a câmera fixa ficou realmente para trás, a modernidade dos jogos tá aí, o impacto que a mudança de câmera causou na indústria, e acho que hoje a discussão fica mais mesmo com relação primeira e terceira pessoa, por conta do Resident Evil 7, né? Olha, e se não bastasse, o jogo encerra aquele momento histórico com uma frase simples, quase irônica, que marcou a cultura dos jogos. É Leon, né, meus amigos? Where's everyone going? Bingo? Agora, olha só que interessante, galera. Em meio a tantos jogos do PlayStation 2 que foram marcados por conta da ação, Shadow of the Colossus simplesmente seguiu pelo caminho oposto. Ele não impressiona pelo excesso, mas sim pelo vazio. Eu simplesmente amo esses jogos que trazem esse sentimento de solidão
E algo curioso, sempre que eu me lembro ou me deparo com um jogo nesse estilo, eu imediatamente me lembro de Super Metroid. Isso porque ele foi o primeiro jogo que me causou esse sentimento. Então, quando eu joguei o Shadow of the Colossus, pra mim ele foi um prato cheio. Esse game é um dos poucos jogos do PS2 que consegue contar uma história quase sem palavras. Tudo é transmitido pelo ambiente, pela música e pelo vazio deixado após cada batalha. Não só o vazio, como a reflexão também. Tipo, o que eu estou fazendo? Por que eu estou matando esses pobres colossos? Cada confronto contra um colosso não é só uma batalha, é um evento. Antes da luta começar, o silêncio, a travessia por essas paisagens, a sensação constante de que o Wander tá completamente sozinho naquele mundo. E é engraçado que a gente não se sente tão poderoso assim. Pelo contrário, a gente se sente pequeno nas batalhas. Pô, literalmente, né? E a trilha sonora, então? A trilha sonora nem se fala. O final desse jogo, apesar de eu ter falado do final de God of War, bom, é God of War, né? Quase todo mundo jogou o jogo, de qualquer forma no início do vídeo tá o aviso de spoiler. Mas olha, o final desse jogo com certeza tá entre os momentos marcantes dos jogos no PlayStation 2. Você controlar o Wander, montar no seu cavalo, andar por essas paisagens lindas de Shadow of the Colossus, sem enfrentar nenhum inimigo, esses com certeza são momentos que marcaram o PlayStation 2. Agora temos um momento, como eu posso dizer, emocional, romântico. O beijo que marcou os jogadores. O beijo entre Tidus e Yuna em Final Fantasy X. Yuna. Em meio à água, a trilha sonora e a despedida iminente se tornou com certeza uma das cenas mais icônicas da história dos videogames. Que jornada incrível por esse jogo, galera. Valeu o tempo, valeu o preço, valeu tudo. A história do Tidus e da Yuna foi construída com calma, com olhares, silêncios e despedidas. Esse beijo é marcante porque ele reúne tudo que o jogo construiu. Não é uma cena isolada. Ele fecha todo um arco de desenvolvimento. Em 2001, 2002, poucas cenas em jogos tinham esse nível de intimidade, direção cinematográfica e todo esse peso emocional. E para muita gente, esse foi o primeiro momento realmente romântico e memorável na história dos games. Enfim, tínhamos chegado na era em que videogames podiam emocionar tanto quanto filmes. Marcante. Tá na memória coletiva, com certeza. Existem jogos que a gente lembra pela história e existem jogos que a gente lembra pelo impacto. Quando o GTA San Andreas começa, logo aqui o jogador entende. Isso não é só mais um GTA, é algo maior.
Carl Johnson tá de volta ao bairro onde cresceu, mas tudo mudou. Logo nos primeiros minutos, o jogo deixa claro o seu tom. Corrupção policial, violência sistêmica, gangues, perda e o principal, sobrevivência. E o momento mais marcante acontece ainda no início, galera. Quando o CJ é abordado pelos policiais Tenpenny, Pulaski e Hernandez. O CJ é humilhado, encurralado e abandonado longe de casa. E é então que acontece um dos momentos mais lembrados da história do PlayStation 2. O CJ observa o caos ao seu redor, suspira e solta a frase: Oh shit, here we go again. E não é só uma fala, é um resumo perfeito de tudo que o San Andreas representa. Ela diz, sem explicar nada, que o CJ já viveu aquilo antes e sabe exatamente o quão difícil vai ser sair dali de novo. Essa frase virou meme, referência, símbolo, mas antes disso, galera, ela foi um momento narrativo poderoso, que conectou o jogador imediatamente com o protagonista. Além disso, o GTA San Andreas mostrou no PlayStation 2 algo que parecia impossível. Um mapa gigantesco, liberdade sem precedentes, personalização total do personagem e uma identidade cultural tão forte que atravessou gerações. Galera, uma observação, tá? Para ilustração desse vídeo aqui, eu usei, por exemplo, a versão remasterizada do Shadow of the Colossus, ao invés da versão do PlayStation 2, porque eu tô com dificuldade de gravar gameplay do PlayStation 2, direto do PlayStation 2. Eu encomendei um cabo do Japão, para vocês terem noção, para eu poder usar aqui no meu FrameMaster, para trazer a melhor captura possível aqui para vocês, e infelizmente esse cabo parou na alfândega. Uma pena, né? Que perigo que esse cabo tem pro Brasil, né? Que vergonha, né? Teve que voltar pro Japão. O mesmo caso com God of War, Metal Gear. Em breve eu espero resolver esse problema, tá? Obrigado pela compreensão. Bom, valeu a pena a jornada de vocês por esse vídeo. Se tornando um inscrito e deixando o like, você ajuda. Se tornando membro, você colabora diretamente na produção desse tipo de conteúdo, com a sobrevivência desse canal. A versão retrô do meu canal de games foi montada com muito amor e é muito importante essa colaboração de vocês. Eu conto com o apoio. Esses não foram apenas grandes jogos do PlayStation 2, foram momentos, cenas, batalhas e histórias que ajudaram a definir uma geração inteira. E mesmo depois de tantos anos, continuam vivos na memória de quem viveu essa era. Obrigado pela companhia, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Little sad eyes, don't you cry, 'cause you know. Little sad eyes, love will come, love will go. But when you're strong